Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse vídeo devocional diário. Esse vídeo faz parte de uma série de devocionais diários que acontecem diariamente de segunda a sexta-feira em meu perfil no Instagram, às 19h30, @isapenha Mensagens de Vida. E de sábado e domingo esse devocional acontece gravado aqui em meu canal no YouTube. Esse devocional tem como objetivo principal estabelecermos um relacionamento íntimo com o Pai por meio da sua palavra. São leituras diárias da Bíblia. O nosso planejamento é ler a Bíblia em um ano. Já estamos aí no livro dos Salmos, sendo no Antigo Testamento, e no Novo Testamento estamos no livro de Romanos. Já lemos mais de 23 livros, isso é uma vitória, isso é uma graça concedida pelo nosso Deus para nós, que possamos então permanecer firmes aí até o final do ano e concluir a leitura da Bíblia. Lembrando sempre que essa leitura é uma leitura textual devocional. Nós não temos aqui o objetivo de aprofundar conhecimentos. Uma que eu não sou teóloga, eu sou uma estudiosa da Bíblia, também estou aprendendo com você. Trago sempre aprendizados que podem contribuir com o seu crescimento pessoal e espiritual, bem como ser aplicado na sua vida cotidiana. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, curte, compartilha e vamos fazer com que esse canal cresça e que mais pessoas possam também fazer parte desse time conosco, de pessoas vitoriosas que estão empenhadas em conhecer tudo aquilo que Deus deixou escrito para nós. Vamos lá então, hoje, dia 10/8, estamos lendo os Salmos 79 e 80, lembrando que nós não fazemos a leitura aqui, você faz a leitura aí na sua casa, para que nós não estendamos esse vídeo, que não fique muito longo. E também nós vamos falar a respeito do capítulo 11 de Romanos, dos versículos de 1 a 18, ok? Vamos começar então pelo livro dos Salmos, o Salmo 79, cuja ideia principal clamor em tempo de grande aflição. Esse salmo é da família de Asaf e inicia assim: Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a ruínas. Aqui o salmista já está contando, está falando, orando, clamando a Deus, já na época da destruição de Jerusalém, quando os babilônios invadiram Jerusalém e levaram cativos os seus moradores, destruíram o templo, levaram as riquezas todas para a Babilônia. Lembrando que Israel e Judá eram reinos separados. Jerusalém, então, era a capital do reino de Judá. E a capital de Israel, que já havia sido levado cativo pelos assírios, a capital era Samaria. Esse povo nunca mais retornou. Se retornaram poucas pessoas, mas já com outros estrangeiros juntos. E aqui o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém, onde havia construído o templo, Salomão havia construído o templo ali, onde se manifestava a glória de Deus, esse templo foi incendiado, foi destruído, todas as riquezas foram levadas para a Babilônia, e o salmista está fazendo a oração acerca desse período. Ele continua assim: deram os cadáveres dos teus servos às aves do céu por alimento. Olha só que dor que esse salmista está sentindo, de ver provavelmente amigos, familiares, pessoas nobres também morreram, foram passados ao fio da espada, crianças, jovens, mulheres. E ele diz que os inimigos deram esses corpos para que as aves do céu pudessem comer. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não há ninguém para sepultá-los. Além de tudo isso, ainda os corpos ficaram expostos. Não havia pessoas suficientes para que fizesse esse sepultamento. Por quê? Porque a maioria foi levado também cativo para a Babilônia. E ele vem clamar assim: até quando, Senhor? Ficarás irado para sempre? Arderá o teu ciúme como fogo? Por que o salmista diz isso? Porque Jerusalém, bem como todo o território de Judá, não 100%, nós nunca temos 100% de adesão a um projeto, nem a uma ideia, muito menos a uma rebelião. Mas a grande maioria do povo judeu havia se prostrado diante de outros deuses, havia cometido idolatria.
Por isso é que eles sentem que Deus havia o abandonado, havia se irado, porque eles haviam pecado, haviam trocado o Deus de Israel, o Deus que os tirou do Egito, por outros deuses, por deuses feitos por mãos humanas. Nós que acompanhamos a leitura ao longo do Antigo Testamento, vemos que eles se prostraram diante de Baal, de muitos outros deuses, e isso provocou ciúme em Deus. Deus, ao longo do livro do Êxodo, do Levítico, ele dizia assim: eu sou um Deus ciumento e zeloso. Olha só, Deus cuida de cada um de nós e ele sente ciúmes, ele sente um ciúmes não doentio, é um ciúmes de proteção em relação ao seu povo. E aqui o salmista vem dizer isso: até quando, Senhor? Ficarás irado para sempre? Arderá o teu ciúme como fogo? Não cobres de nós as maldades dos nossos antepassados. Venha depressa ao nosso encontro a tua misericórdia, pois estamos totalmente desanimados. O salmista sabia que o povo judeu havia desde o início se rebelado contra Deus. Eles eram um povo que murmurava por falta de água, murmurava por falta de comida, e ele vem dizer assim: olha, os nossos antepassados pecaram, mas não venha cobrar de nós isso. Mas nós sabemos que Deus também, ele é piedoso, misericordioso, porém ele vai cobrar a impiedade do seu povo. E aqui o salmista está ciente de que isso está acontecendo por conta da impiedade do povo, tanto dos antepassados como do povo que estava ali já cometendo idolatria. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, para a glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Olha só o clamor que ele faz para Deus, o pedido de perdão, o pedido de arrependimento. Ele está aqui declarando estar arrependido de tudo, né, que ele pode ter feito ou que os seus antepassados podem ter cometido contra Deus. Ele vem clamar por ajuda de Deus. Cheguem à tua presença os gemidos dos prisioneiros. Gente, esse povo andou milhares de quilômetros, milhares talvez não, mas centenas de quilômetros, presos por algemas, muitos arrastando correntes para chegar até a Babilônia. E provavelmente muitos sucumbiram, né, no caminho, não chegaram vivos lá ao cativeiro, iam morrendo pelo caminho e chorando, gemendo. Por quê? Porque muitas famílias foram separadas, muitos pais dos filhos, muitos filhos dos pais precisaram abandonar tudo. E o salmista aqui vem dizer: olha, cheguem à tua presença os gemidos dos prisioneiros, retribui 7 vezes mais aos nossos vizinhos as afrontas com que insultaram o Senhor. Então ele se sente triste e também com o coração ferido por ter visto Jerusalém, né, que tinha um templo tão glorioso. Salomão levou 13 anos para construir o templo e tudo vira ruína, o nome do Senhor jogado na lama. E porque os babilônios, eles eram idólatras também, eles cultuavam outros deuses. E ele vem aqui e faz esse clamor, abre o coração para Deus e diz assim: retribui 7 vezes mais aos nossos vizinhos as afrontas que te insultaram. Então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, para sempre te louvaremos. Sempre o povo de Deus, ele se coloca como ovelhas da pastagem do Senhor. Por quê? Porque o Senhor cuidava do povo dele como um rebanho. Ele conduzia esse povo para a água, para lugares tranquilos. Ele tirava os inimigos da frente. Quantas batalhas que Deus venceu pelos reis ali de Israel, principalmente por Davi. E assim eles o consideram o seu grande pastor. É um salmo que merece ser lido, que merece ser meditado com tempo. Eu sempre venho dizendo aqui ao longo do livro dos Salmos: selecione um salmo por semana, ou que seja um salmo cada 15, 20 dias para você meditar, para você degustar essa leitura. E esse salmo é um salmo que merece ser refletido e meditado com tempo. Você pode fazer isso aí na sua casa, assim como eu faço nos meus momentos de devocionais. E assim nós vamos aumentando o nosso vocabulário para orarmos a Deus, bem como nós também podemos
traduzir, né? O salmista às vezes traduz o que o nosso coração está sentindo. Vamos lá para o Salmo 80, cuja ideia principal é: só em Deus deposito minha confiança. Também é um salmo da família de Asaf e inicia assim: escuta-nos, pastor de Israel. Olha, mais uma vez o salmista vem tratar a Deus como pastor. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer sobre nós o teu rosto para que sejamos salvos. Ele vai repetir essa frase 3 vezes aqui no Salmo, olha só. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer sobre nós o teu rosto para que sejamos salvos. Ele reconhece que a salvação só vem de Deus. Na sequência, ele diz assim: até quando arderá a tua ira contra os corações? Até quando arderá a tua ira contra as orações do teu povo? Mais uma vez ele sente que Deus está irado. Por quê? Porque ele sabe o pecado que o povo cometeu em relação ao nome do Senhor. Se deixaram prostituir, se deixaram seduzir por outros deuses. E a ira de Deus se acendeu contra esse povo e deixou que os inimigos, né, os babilônios, os levassem em cativeiro. Aqui também é um salmo pós-exílio ou durante o exílio. No versículo 6, ele diz assim: fizeste de nós um motivo de disputas entre as nações vizinhas. Quer dizer, Deus permitiu que os inimigos pudessem até disputar para ver quem é que ia primeiro humilhar o povo ali de Israel, quem ia primeiro ter as riquezas de Israel como despojos. Ele sente assim que eles ficaram vulneráveis. Do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e a plantaste. Quer dizer, aqui ele está fazendo referência a quando Deus tirou o povo de Israel lá do Egito. Ele considera que isso era uma videira, que Deus trouxe essa videira de lá. Que é uma videira, gente? É uma planta que produz muito fruto, que desse fruto se faz o vinho. E para eles lá era muito comum ter a videira. Por isso que ele faz essa referência. Limpaste o terreno, ela lançou raízes e encheu a terra. Quer dizer, você nos plantou aqui, nos trouxe como promessa aqui para a terra prometida. Nós criamos raízes aqui. Por que derrubaste as suas cercas, permitindo que todos que passavam, permitindo que todos que passam apanhem as suas uvas? Deus deixou-os expostos. Não foi, né, gente? Não foi Deus, foram eles mesmos que se colocaram nessa situação. Como eu disse, não são 100% das pessoas, provavelmente a família de Asaf, eles eram uma família de músicos que serviam no templo. Dificilmente eles iriam apostatar da fé, eles iriam idolatrar outros deuses. Mas toda a nação paga quando há iniquidade, quando há impiedade. Assim como nós, quando nós estamos aqui entre brasileiros, entre pessoas de uma mesma cidade, se alguém cometer algum delito, alguma coisa, provavelmente a cidade vai sofrer com isso. Digamos que alguém vai incendeie por querer um terreno e esse fogo se espalhe pela cidade. 1 ou 2 pessoas foram culpadas, porém toda a cidade vai pagar por isso. Assim aconteceu aqui no tempo de Israel com a apostasia, com a idolatria. E esse salmista, ele diz assim: olha, as cercas foram derrubadas e qualquer um que passa aqui apanha das uvas dessa videira que trouxestes para cá. Javalis da floresta a devastam e as criaturas do campo dela se alimentam. Volta-te para nós, ó Deus dos exércitos. Dos altos céus, olha e vê. Toma conta desta videira. Ele entrega, então, toda essa situação a Deus para que ele olhe, para que ele cuide novamente, para que ele espante os inimigos. Tua videira foi derrubada, como lixo foi consumida pelo fogo. Aqui ele faz referência já realmente, os babilônios, eles incendiaram Israel, incendiaram o templo, eles viram tudo em ruínas. As muralhas foram derrubadas. Nós vimos lá no livro de Neemias que ele voltou para que eles pudessem colocar um pouco de ordem na cidade e reconstruir essas muralhas. Por fim, ele termina assim: restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos,
faze resplandecer sobre nós o teu rosto para que sejamos salvos. É aquela frase que eu disse que ele repete por 3 vezes durante o salmo. É um poema, na verdade, né? Que também pode ser musicalizado. E ele pede que a ajuda de Deus para esse momento tão difícil que eles estavam vivenciando. Lembrando que o povo de Judá ficou exilado na Babilônia por 70 anos. Provavelmente muitas pessoas que viram isso acontecer não viram a restauração depois e deixaram registrado para que nós soubéssemos o quão foi difícil o momento em que eles passaram por isso. Tanto é que quando eles retornaram do exílio, eles foram super cautelosos em relação ao culto, em relação a como eles adoravam o Senhor, porque eles não queriam cometer o mesmo erro novamente, para que a ira do Senhor não acendesse contra eles. E hoje eu estive vendo um estudo, eu achei muito interessante e eu queria compartilhar com vocês, que a sobrevivência do povo judeu é quase que milagrosa. Eles foram destruídos pelo Tito, que é um general romano, no ano 70 depois de Cristo. E só voltou a ser nação novamente no ano 1948. Isso já da era cristã, tá? Eles foram destruídos no ano 70 da nossa era e só reconstruíram a sua nação ali no mesmo território em 1948. Foram mais de 1.800 anos que eles ficaram expatriados, que eles foram quase dizimados pelo Holocausto, pela peste negra lá na Europa, porém eles preservaram a sua língua, preservaram identidade racial, preservaram o culto a Deus, tudo como era. E isso, se é ou não a mão de Deus, eu te pergunto sobre esse povo. Deus escolheu realmente o judeu para um propósito maior, que era levar o Messias até eles. E nós vamos ver agora no livro de Romanos que eles foram rebeldes em relação a receber a graça de Deus, receber a salvação pela fé e não pelas obras, mas eles permitiram com isso que você e eu fôssemos alcançados por essa graça. Por quê? Nós somos considerados gentios. Todo não judeu é considerado gentil e você e eu não teríamos conhecido, talvez, nós não sabemos o plano de Deus, não é mesmo? Mas talvez nós não teríamos conhecido a tamanha graça salvadora em Cristo Jesus se eles tivessem talvez recebido de primeira a graça pela fé. Mas como eles foram rebeldes, Deus permitiu que Paulo, principalmente, que foi um dos primeiros mensageiros entre os gentios, que Paulo escrevesse as suas cartas e hoje você e eu estivéssemos aqui num sábado gravando um vídeo a respeito do livro de Romanos. Vamos ver quantos ensinamentos esse livro tem agregado para a nossa vida. Já estamos no capítulo 11 e foram muitas as lágrimas que foram derramadas aqui nessas lives, nesses vídeos, por conta de Paulo, da maneira profunda como ele revela Jesus, revela Deus, revela o Espírito Santo para cada um de nós. E hoje a ideia principal aqui do capítulo 11 é a graça que chega até nós. E eu coloquei um ponto único, que é a transgressão de Israel proporcionou salvação para o mundo. Paulo começa assim, você se lembra que ontem no capítulo 10 nós havíamos falado que o povo, que Deus, inclusive a última frase foi: o tempo todo estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde. Isso é uma fala do profeta Isaías, mas inspirado por Deus, né? Deus falou pela boca de Isaías que ele havia estendido as mãos para um povo rebelde e desobediente. Porém, Deus não rejeitou, ele não rejeitou Israel. E Paulo começa assim, então, o capítulo 11. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma, ele mesmo responde, porque ele vem se colocar exatamente como um exemplo de um judeu que está ali crendo. Ele é ele é da tribo de Benjamim e ele era um fariseu. Muitas pessoas, muitos cristãos foram mortos por causa do trabalho de Paulo como fariseu. Ele ia nas sinagogas, ele açoitava os cristãos, ele
votava para que eles fossem apedrejados, ele fazia com que as pessoas blasfemassem, ele mesmo conta isso. E aqui ele vem dizer, olha, eu sou prova de que Deus não nos rejeitou. Só que ele vem colocar assim, hoje, assim como lá no tempo ele vem contar que Elias, quando matou todos, não foi só Elias, né, as pessoas que estavam com ele, que eles mataram os profetas ali de Baal, que teve toda aquela disputa entre Baal e Deus por meio dos profetas, tanto de Deus como de Baal, Elias começa a ser perseguido, ele vem dizer para Deus assim, olha, só sobrou eu e ainda estão me ameaçando de morte. Deus fala assim, não sobrou só você. Eu selecionei ainda mais 7.000 pessoas que não se dobraram diante de Baal. E Paulo vem dizer, assim como também Deus havia preservado pessoas naquela época, ele preservou agora, que é nada mais, nada menos do que os gentios, que são os não-judeus. Na sequência, Paulo vem dizer, quer dizer então, Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos obtiveram. Isso quer dizer o quê? Que os judeus, eles procuravam, gente, agradar a Deus só por meio do culto, só por meio de obediência à lei. Porém, ninguém é suficientemente capaz de obedecer somente à lei. Por quê? Nós já conversamos a respeito disso. Em Tiago, nós vamos ver que se você transgredir um elemento da lei, tudo se perdeu. Eu até dei o exemplo para você da omelete. Se você for fazer uma omelete de 6 ovos e quebrar o 5º ovo e ele estiver estragado, você comprometeu toda a massa da omelete. Assim também é a lei. Por quê? Nós não somos capazes de prometer que nunca mais vamos pecar. E os judeus, eles até chegaram a substituir o poder do culto a Deus pela obediência à lei. Nós vemos que quantas vezes eles perseguiram Jesus por estar curando no sábado. E Jesus dizia assim, o homem foi feito para o sábado e não o sábado para o homem. Quer dizer, era possível que fossem feitas coisas boas, obras boas, libertação, inclusive, no sábado, mas o judeu, ele condenava isso porque ele era extremamente obediente à lei, mas com isso ele acabava anulando a graça de Deus chegar até as pessoas. E Paulo, então, ele vai dizer assim, que Davi diz que a mesa deles se transforma em laço e armadilha, pedra de tropeço, retribuição para eles. Quer dizer, isso é esse zelo pela lei, esse zelo pelos mandamentos, pelo culto, vai acabar sendo uma armadilha para eles mesmos. Paulo utiliza uma fala de Davi para exemplificar como eles eram zelosos com a lei, porém eles estavam deixando o próprio Deus de lado para cumprir a lei. Porém, na sequência ele diz assim, a transgressão deles se transformou em salvação para os gentios. Quer dizer, é a ideia central aqui desse capítulo. Por Israel ter, então, transgredido, não aceitado a oferta de Deus, a vinda do Messias no meio deles, isso proporcionou para que você e eu estivéssemos aqui hoje, como eu disse lá no início, falando a respeito disso e nos considerando ramos, que Paulo vai falar aqui de ramos de videira brava na videira principal, que é Deus, que é Cristo. Nós éramos para estar queimando no fogo, porém Deus resolveu nos enxertar na videira verdadeira para que nós também pudéssemos sorver ali daquela seiva salvadora. Então, por causa dessa transgressão, dessa rejeição que Israel teve em relação à oferta de Deus, nós pudemos também entrar no rol dos salvos. Depois ele vem dizer assim, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúme em meu próprio povo. Esse ciúme aqui, Deus também vai dizer a respeito de ciúme, mas não é ciúme doentio também, assim como Deus não sentia ciúme doentio por nós. Esse ciúme que Paulo vai dizer aqui
que ele escreve para os romanos, que nada mais são do que não judeus que estão vivendo na igreja de Roma. Ele vem dizer: eu escrevo aqui para vocês para que também eu possa provocar um ciúme no meu próprio povo. Esse ciúme aqui seria, sabe, aquele desejo de você também ter o que o outro tem? Não tirar o que o outro já tem, mas ele conseguiu isso, eu também queria, porque tá fazendo tão bem para ele. É nesse sentido que ele vem dizer aqui, que eu escrevo para vocês nesse sentido, mas que com a intenção também de provocar um desejo por Deus para o meu próprio povo. E aqui ele vem colocar também a respeito do ramo. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, não é videira, gente, aqui eu falei videira, mas é oliveira, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Aqui também Paulo vem colocar que não é porque o judeu havia rejeitado a primeira oferta de Deus ali, da graça salvadora, pela fé, que essas pessoas, esses gentios que haviam entrado por essa porta, que não era para que eles pudessem humilhar ou diminuir aquelas pessoas, não. Ele vem dizer assim: a raiz não é você, a raiz é lá, a raiz é do judeu. Então a seiva que está chegando a você não é tua, você não é raiz, você também é ramo. Então que trate os outros assim como trataram você um dia. Quer dizer, Paulo viveu isso na pele, porque quando ele se converteu, ninguém queria chegar perto dele. Por quê? Porque ele estava vindo de um momento em que ele era assassino. Quem o pegou pela mão foi Barnabé, e assim eles conseguiram ter confiança em Paulo. Ele viveu isso na pele. Ele quer dizer, então, não façam com os outros aquilo que não querem que faça com você. E a ideia, então, que você precisa lembrar do livro de Romanos de hoje, desses 18 versículos, né, que foram de 1 a 18, é que a graça chegou até nós, até você e eu, porque Deus entorpeceu temporariamente os judeus. Sabe quando você toma uma medicação e fica com sono? Deus deixou eles assim, endurecidos como se fossem, porém para que a graça chegasse até nós. E Paulo vem dizer assim: se eles, rejeitando a oferta principal de Deus, nos transformou nos trouxe tão grande bênção, imagina quando eles disserem o sim. E isso vai ser o assunto do próximo vídeo, que vai ser amanhã, e você vai poder assistir o horário que você quiser depois das 19h30. Lembrando que esse vídeo vai subir para o YouTube às 19h30, que é o horário costumeiro da nossa live, ok? E amanhã serão, então, meditados acerca dos Salmos 81, 82 e 83, e o restante do capítulo 11 de Romanos, que são os versículos de 19 a 36. Eu espero você amanhã às 19h30 aqui no meu canal no YouTube. Um beijo, até amanhã, um excelente final de semana para você!